Olá, caros e caras estudantes, sejam muito bem-vindos à nossa aula 12. Nós vamos abordar inequações. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá, né, iniciar nossos estudos sobre inequações, esse assunto tão fundamental na matemática. Então, vamos lá, vamos para a definição. Sejam as funções f de x e g de x, cujos domínios são, respectivamente, D1 contido nos reais e D2 contido nos reais também. Então, vocês percebam que aqui em inequações nós vamos trabalhar com o conjunto dos números reais, tá? Essa parte de domínio, contradomínio, imagem, conjuntos numéricos, números naturais, inteiros racionais, reais, nós já estudamos em aulas anteriores, tá? Então, aqui a gente está apenas complementando o que nós já estudamos, tá? Chamamos de inequação na incógnita x a qualquer uma das sentenças abertas abaixo. Então, somente com esses exemplos aqui disponíveis nos slides, vocês já conseguem perceber que inequações, elas são uma desigualdade. Como assim? Não há igualdade, né? Seria o contrário. Então, a gente tem maior, menor, maior igual, menor igual, tá? E um caso lá na frente, no exercício, nós vamos fazer essa reunião de uma desigualdade com uma igualdade, tá? Mas é um exemplo mais na frente. Então, basicamente, a inequação nada mais é do que uma sentença matemática que relaciona essas duas funções usando sinais de desigualdade, como esses daqui, presentes aqui no slide, tá certo? Vamos aqui para os exemplos. O primeiro exemplo diz que 2x menos 4 é maior que x. É uma inequação em que f de x é 2x menos 4. Percebam que o f de x ele está aqui no lado esquerdo e o g de x vai ser o x, tá? Aqui, ó. Perceba que está no lado direito, o nosso g de x, tá certo? Vamos para aqui o segundo exemplo, 3x menos 5 menor do que 2. É uma inequação em que f de x é 3x menos 5, né? Aqui deixa eu pegar aqui. 3x menos 5 menor que 2. Aqui, pessoal, a gente vai ter o nosso f de x e aqui o g de x. Lá na frente, a gente vai estudar também, tá? A inserção aqui, como se fosse mais uma, né? Na equação que a gente vai trabalhar com h de x, tá? Aí ficaram 3. O terceiro aqui a gente tem x ao quadrado menos 3, maior ou igual que 1 sobre x. É uma equação em que f de x é x ao quadrado, não é? No caso aqui é f de x. E esse outro aqui seria o nosso g de x, que é o que está aqui, ó, explicado aqui, tá? No quarto exemplo, a gente tem a raiz de x menos 2, menor ou igual que 1 sobre x menos 3. Então, aqui a gente tem o nosso f de x. E aqui a gente tem o nosso g de x, que é basicamente o que está mostrando aqui nessas desigualdades, tá certo? Bom, pessoal, agora vamos lá estudar sobre o domínio de validade, tá? Que o domínio de validade ele vai tratar acerca da solução, tá? Do domínio, não é? Da nossa inequação. Então, chamamos de domínio de validade a inequação f de x menor que g de x, o conjunto D igual a D1, que é o domínio aqui de f de x, aqui, intersecção com o domínio de g de x, tá? Basicamente, nós vamos entender em qual, no conjunto do domínio, quando elas vão estar bem definidas. Em que D1 é o domínio da função f e D2 é o domínio da função g, como eu já havia explicado anteriormente. É evidente que para todo x0 pertencente a D, estão definidos f de x0 e g de x0. Isto é, vamos lá entender essa notação matemática aqui. G de x0 pertence a D se e somente se o x0 pertencer ao domínio 1, tá? Ou seja, o f de x, e o x0 pertencer ao domínio 2, ou seja, ao g de x. Então, f de x0 pertence aos reais e g de x0 pertence aos reais também, tá? Percebam que em equações nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, tá certo? E que fica bem evidente isso aqui. Nos exemplos anteriores, nós temos, vejam só, pessoal, o autor do livro referência que nós estamos utilizando, ele fez essas soluções aqui para esses exemplos aqui que nós trabalhamos no slide anterior. Vocês lembram, né? Desses exemplos, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse primeiro aqui, que diz o seguinte. 2x menos 4, ele vai ser maior que x, tá? Isso aqui é uma equação porque a gente tem uma desigualdade, né? Nós já vimos isso no slide anterior. Vejam só, pessoal, aqui nós temos aqui o f de x, né? E aqui nós temos o g de x, tá? Então, vocês percebam que os reais, intersecção com os reais, deu o próprio conjunto dos números reais, tá? Percebam, pessoal, que aqui nós não temos restrições do tipo sem o zero, reais positivos, reais negativos, tá? Deu todo o conjunto dos números reais.
O segundo também deu a mesma coisa, mas vamos pular lá para o terceiro, porque aqui tem uma coisa que eu gostaria de destacar, tá? Vejam só, pessoal, nós já vimos isso em aulas anteriores, mas eu vou enfatizar novamente. Sempre quando vocês verem alguma notação matemática, como essa daqui, e que tem um asterisco acima, ele está indicando que esse conjunto aqui, o zero está excluído, tá? Por quê? Vejam só, isso aqui é um símbolo matemático que representa isso. Mas vocês podem perguntar, mas por que, professora, que nesse caso aqui no terceiro, o zero não está incluso, né? Vejam só, pessoal, no terceiro exemplo aqui, nós sabemos que aqui, vamos logo dar nome aos bois, nós sabemos que aqui o domínio igual dos reais, intersecção com os reais sem o zero, vai ser igual aos reais sem o zero. Percebam que aqui nós estamos falando do domínio de f de x e aqui de g de x. O que acontece aqui no g de x? Percebam que nós temos aqui um g de x igual a 1 sobre x. E nós já vimos também em aulas anteriores que o denominador ele nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero, tá? Então, por isso que aqui o domínio ele vai ser os reais e o zero não está incluído, está excluído, tá certo? Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Sempre que a gente for fazer o domínio de validade, nós precisamos prestar atenção nisso, principalmente quando tivermos inequações com frações, raízes quadradas, raízes cúbicas, a gente precisa ter esse cuidado, tá? No quarto exemplo, a gente tem o seguinte, o domínio é igual a x maior ou igual que 2, tá? Porque aqui, nesse caso da raiz, a gente não pode ter raiz quadrada negativa, né? Porque não existe. Então, precisa ser maior do que 2. Intersecção com o x diferente de 3. Aqui, pessoal, ele precisa ser diferente de 3 aqui no g de x. Por quê? Porque se eu aplicar, pessoal, um 3 aqui, vai ficar assim, ó. 3 menos 3. Aqui vai zerar. Não existe divisão por zero. Então, o x ele precisa ser necessariamente diferente de 3. Então, basicamente, quando a gente faz essa intersecção, a gente vai ver quais são os elementos que vão ficarem dentro desse domínio, que é o domínio de validade. Então, a gente vai ter x pertencente aos reais, tá? Que o x deve ser maior ou igual que 2, que é no caso aqui do f de x, e que o x ele precisa ser diferente de 3, porque no g de x aqui, pessoal, a gente não pode ter o zero no denominador, que foi a mesma coisa que aconteceu no terceiro exemplo ali, quando a gente tem 1 sobre x, tá certo? Deu para compreender o domínio de validade? Vamos para os próximos conteúdos agora. Pessoal, agora vamos compreender o que quer dizer quando o número é a solução de uma inequação. Vamos lá. Solução. O número real x0 é a solução da inequação f de x maior que g de x, se e somente se é verdadeira a sentença f de x0 é maior que g de x0. Vamos ver lá aqui um exemplo. O número real 3 é a solução da equação 2x mais 1 maior que x mais 3, pois. Vejam só, pessoal. Por que o número 3 ele vai ser solução nessa inequação? Vejam quando a gente faz a substituição, pessoal. Vejam que nós sempre pegamos um número e substituímos onde tem x, tá? Então, aqui ficou 2 vezes 3, 6, mais 1. Aqui deu 7, não foi? E nesse outro caso aqui, quando a gente substituiu o 3 aqui, ficou 3 mais 3, que deu 6, tá? Consequentemente, 7 é maior que 6, então, essa solução, de fato, é verdadeira. Mas vejam só, pessoal, se nós pegássemos, por exemplo, o número 2 e fizéssemos a substituição aqui, como era que ficaria? Ficaria assim, pessoal, 2 vezes 2, mais 1, maior que 2 mais 3, né? 2 vezes 2 mais 1, maior que 2 mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, maior, 2 mais 3, dá 5. 5 é maior que 5? Não é, é igual, né? Então, isso aqui, pessoal, essa sentença não é verdadeira, tá bom? Nós pegássemos, por exemplo, pessoal, o número 1. Vamos lá, ficaria 2 vezes 1, mais 1, maior que 1, mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, maior. 3 mais 1, 4. 3 é maior que 4? Não, é menor, né? Então, isso aqui é falso, tá bom? Então, percebam que a solução, pessoal, é aquela que vai valer para que essa desigualdade seja verdadeira. Nós já estamos isso lá no primeiro slide, tá bom? Que basicamente nós vamos fazer na equação é isso. Buscar um valor para que a desigualdade de fato seja verdadeira. Mas, professora, pode acontecer da desigualdade não existir? Perdão, de ser falsa? Claro que pode, como nesses exemplos que nós fizemos aqui agora, tá? Tanto nesse daqui, não é? Que não condiz com a realidade, e esse daqui também, né?
Esse daqui sim, tá? Então, é basicamente isso. Professora, em uma prova, por exemplo, eu vou ficar testando números. Às vezes você consegue ver de cabeça que existe um número ali que você consegue colocar e que a desigualdade vai ser verdadeira. Assim como pode existir, por exemplo, casos em que é impossível fazer isso, tá? Impossível ela ser verdadeira, tá certo? Bom, pessoal, então vamos lá falar agora sobre o conjunto solução, tá certo? Que é basicamente os valores que uma determinada inequação vai assumir para que ela seja verdadeira ou para que ela seja falsa. Ou então ela não vai existir, então a gente coloca que ela é um conjunto vazio. Tá certo? Então vamos lá. Ao conjunto S, todos os números reais x, tal que f de x seja maior que g de x, é uma sentença verdadeira, chamamos de conjunto de solução da inequação, tá? Então, por exemplo, lembra daqueles exemplos que a gente fez lá no slide anterior, quando a gente pegou, acho que foi esse exemplo aqui, 2x mais 1 maior que x mais 3, nós tivemos uma solução que, de fato, era verdadeira para essa desigualdade e nós tivemos algumas que não eram, tá? Então, vamos lá. Exemplo, a inequação 2x mais 1, ela é maior que x mais 3 e tem um conjunto de solução S igual a x pertencente aos reais, tal que o x seja maior que 2. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas por que não igual a 2? Pelo seguinte motivo, pessoal, vamos lá. Vamos substituir, por exemplo, um valor igual a 2 nessa equação aqui, tá? Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1 maior que 2 mais 3. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5 maior. 3 mais 2, 5 também. Essa equação aqui, pessoal, ela não é verdadeira porque o 5 ele não é menor do que o 5, ele é igual a 5, né? São valores iguais. Então, aqui, pessoal, não tem como existir, tá? Então, por isso que a solução ela precisa ser maior do que 2 e não maior ou igual que 2, tá? Porque o 2 não se encaixa. Então, vamos lá. Professora, vamos citar o 3? Vamos? Vamos fazer aqui, desse lado aqui. 2 vezes 3, mais 1, maior do que 3, mais 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, maior do que 6. Então, aqui, ó, verdadeiro, não é? Ou seja, qualquer valor que eu colocar aqui dentro desse, que eu substituir, perdão, aqui dentro dessa equação, onde tem x, e for maior do que 2, vai ser verdadeira, tá? Então, vamos lá dizer que isto é, para qualquer x0 pertencente a S, a sentença 2x0 mais 1 maior do que x0 mais 3 é verdadeira, tá? No caso dessa solução aqui, né? Onde o x vai pertencer aos reais, tal que o x seja maior do que 2, tá bom? Então, vamos ver só. Se não existir um número real x, tal que a sentença f de x maior do que g de x seja verdadeira, diremos que a equação f de x maior do que g de x é impossível e indicaremos o conjunto de solução por S igual a zero, tá? Por exemplo, pessoal, se nós não tivéssemos encontrado aqui uma solução para essa equação, nós diríamos que a solução seria um conjunto vazio, porque ela não possuiria. Ele dá até um exemplo, né? O conjunto de solução de uma equação x mais 1 maior que x mais 2 é S igual a zero, pois existe o x pertencente a esta, que é a sentença, aqui está cobrindo, por causa da minha gravação, é verdadeira. Resolver uma equação significa determinar seu conjunto de solução, tá bom? Então, pessoal, vejam só. Nessa inequação aqui, pessoal, x mais 1 maior que x mais 2. Vamos pegar ela e vamos colocar um valor qualquer, tá? Vamos pegar aqui, vamos pegar o 2. 2 mais 1 maior que 2 mais 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Existe, pessoal, essa solução? Não, né? 3 não é nunca, nem aqui, nem na China, nem em canto nenhum, maior do que 4, tá? Então, vocês percebam que vai existir equações que tenham soluções e também vai existir equações que não têm soluções, tá bom? E a gente coloca, né, determina isso como se fosse um conjunto vazio, ou seja, nenhum número, nenhum elemento consegue determinar, né, essa desigualdade, tá certo? Bom, pessoal, agora vamos para essa parte de equações equivalentes, que é muito simples e também muito bacana, tá? Então, pessoal, duas equações são equivalentes em D contido nos reais se o conjunto de solução da primeira é igual ao conjunto de solução da segunda. Ou seja, a solução que eu encontrar para o meu f de x, no caso da inequação, precisa ser igual na outra também, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa primeira aqui. Exemplos. 3x mais 6 maior do que 0 e x mais 2 maior que 0 são equivalentes em R, pois o conjunto de solução de ambas x pertence aos reais, tal que o x seja maior do que menos 2. Vamos resolver essas equações para que a gente possa verificar se de fato elas possuem